formou em arquitetura e trabalha há mais de 30 anos no mercado publicitário. Com experiência em planejamento de comunicação e marketing, ele criou novas metodologias para gestão, inovação e estratégia de marca. A ETV do Brasil Econômico entrevista hoje Denis Giacometti, presidente da agência Giacometti e também da consultoria Azul. Seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado. Quais são os setores da economia que mais investem hoje em publicidade? Com esse crescimento atípico da economia brasileira, né, os segmentos automobilísticos, por exemplo, cresceu muito, né, todo o segmento de varejo, né, da linha têxtil e da linha bens duráveis, semiduráveis também cresceu muito. A área de bebidas, alimentos, tiveram crescimento. A área imobiliária teve uma queda em relação ao ano passado, mas também vem crescendo bem. Eu acho que esses são, e também um pouco do setor farmacêutico também cresceu, mas esses são os 4 ou 5 que mais se destacam aí, no crescimento desse ano. E quanto deve crescer o mercado publicitário em 2010? Existem variações de agência, né, mas na média ele deve ficar um pouco acima do crescimento previsto para o varejo, de 7% a 8%. Nós devemos ficar entre 8% e 10% esse ano aqui de crescimento em relação ao ano passado, que para o segmento é bastante significativo. Foi um ano bom então, tá sendo? Foi um ano bom, está sendo um ano bom. Por quê? Acho que, de um lado, pela evolução da economia, como eu mencionei agora, e de outro também por essa evolução da demanda nas classes C e D, né? Então isso colocou novos entrantes em termos de anunciantes no mercado, né? E agora eu estou falando, não é que estão presentes só nas grandes veículos de massa, mas de maneira geral no Brasil os meios de comunicação receberam um dinheiro novo que almeja está pretendendo atingir esses segmentos da classe C e D que tem agora maior capacidade de compra, né? Então também houve uma democratização dos investimentos em publicidade, de tal forma que essas classes foram bem visadas por alguns segmentos da indústria, dos serviços, né? Quais são os segmentos da publicidade que mais crescem? A área digital ela tem crescido ainda, mas ainda não dá para a gente falar que, né, e nem prever coisas catastróficas para outros segmentos, né, como o meio impresso, como a televisão. Cada um, como acontece lá fora, vai havendo uma acomodação em cada um desses meios, achando o seu próprio caminho, mas nos últimos anos com certeza o dinheiro tem migrado mais para a área digital, mas a tendência é que haja uma acomodação, né, principalmente no Brasil, com a extensão do território e domínio das televisões de massa, né, chega uma hora que vai existir uma acomodação natural e acredito que o meio digital aí deve ficar um máximo de 20, 25% da receita publicitária, né? Nos próximos 5, 6 anos não deve ultrapassar isso. Tem países como a Inglaterra, por exemplo, em que ele já ultrapassa 50% dos investimentos publicitários, mas se você analisa os demais meios, a televisão, essa é uma notícia boa, né? A Europa toda, a televisão é muito pobre lá. Então as pessoas não têm muita saída, então migrar para outros meios, né? A nossa Rede Globo, a nossa TV Record, que está crescendo muito, e outros no Brasil estão competindo de forma bastante criativa, inovadora com esses segmentos, novos meios, né? De tal forma que eu acho que está havendo um crescimento inicial um pouco acima da média, mas ele deve se acomodar em 4, 5 anos, chegar a 20, 25% e dificilmente vai ultrapassar isso nesse período. Em São Paulo, onde está grande parte do mercado consumidor brasileiro, as agências tiveram que se acostumar, se adaptar à Lei Cidade Limpa, né? Muita coisa mudou na publicidade depois da lei? Então, quando um meio ele vai indo mal ou ele é retirado do mercado, como no caso do projeto da Cidade Limpa, você automaticamente vai substituindo isso. Começaram a surgir as mídias de elevadores, né? As mídias de metrô evoluiu muito,
os jornais voltados para a classe média, CD, gratuitos, cresceram bastante. Então, de novo, vai havendo uma compensação, né, e outros meios de comunicação vão absorvendo essa nova demanda na falta de um meio, como foi o outdoor, principal deles, painéis, etc. Né? Qual a nova tendência da publicidade hoje no Brasil? Tem muita consolidação no mercado publicitário, né? Essa é uma pergunta boa porque eu sinto que, na verdade, a gente está voltando a um ciclo que já tínhamos lá atrás, né? Está havendo, de um lado, muita consolidação no mercado, quer dizer, algumas fusões estão ocorrendo em um número bastante significativo, né? Então, de tal forma que as multinacionais voltam a ter um peso importante aqui no mercado brasileiro. Tem outras que não estão conseguindo uma boa performance na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia e não estão presentes no Brasil, então estão sendo agressivas na sua entrada no Brasil. Tem aí uns 3 ou 4 grandes grupos que não estão presentes aqui, querendo entrar também no Brasil. Quais grupos? E agora você me pegou, porque acho que essa eu não posso. Eles fazem questão de manter em sigilo, né? Mas são grupos grandes que não estão presentes aqui no Brasil e até têm nos procurado, alguns deles, então por isso a gente sabe dessa agitação toda, né, do mercado. Mas a ideia eu acho que nos próximos 2, 3 anos haver uma nova consolidação entre que no topo das 15 maiores vai haver um aumento significativo de grupos estrangeiros presentes no mercado brasileiro. O Brasil chega a exportar publicidade? Acho que deveria exportar mais do que está conseguindo, né? Eu acho que uma primeira barreira, infelizmente, não é a da língua, mas poucas agências no Brasil hoje estão de fato produzindo conhecimento sobre a realidade do seu cliente no mercado brasileiro como um todo, em particular na América do Sul, e, de certa forma, pensando globalmente a estratégia para aquela empresa cliente que ele tem na sua carteira. Então, a produção do conhecimento está sendo uma falha de muitas agências, né? Então, na medida em que ela não conhece muito bem a realidade desses mercados no exterior, a empresa brasileira multinacional agora prefere optar por empresas estrangeiras que atendendo elas nos países de origem, né? E a gente resolveu isso no caso da Geocomet, por exemplo, a gente pertence a uma rede mundial de agências independentes. Então a gente consegue atender clientes nossos como Embratur, como AOC, etc., com um pensamento global, né, uma estratégia global, de um lado, e de outro com ações locais em cada país, com as cores da cultura de cada um daqueles países, via a criação de agências parceiras nossas nesses países. Uma das marcas do brasileiro é a criatividade. Como que a publicidade feita no Brasil se posiciona globalmente? Acho que aí muito bem. Nós temos um time de criativos no Brasil que de fato fazem a diferença. Então nós somos com certeza respeitados lá fora, no Japão, na Inglaterra, países que tradicionalmente, nos Estados Unidos, né, tradicionalmente tem um bom time de criativos e produz com um certo volume, né, esse material criativo, são bastante respeitados, e acho que a tendência é de cada vez isso melhorar ainda mais. Uma das marcas do brasileiro é a criatividade. Como que a publicidade feita no Brasil se posiciona globalmente? Eu acho que, por incrível que pareça, né, o ano de eleições, às vezes, afunila alguns investimentos de algumas empresas, restringe, porque a dinâmica do mercado é outra, muda-se alguns horários de programação das emissoras de TV. Então, até algumas empresas falam, não, vamos nesse período parar um pouquinho, deixar quando terminar as eleições e tal, aí tem um segundo turno. Então, eu acredito que naturalmente, por conta disso, nós temos um crescimento maior para o ano que vem, de mais 1 ou 2%, por conta deste afunilamento que houve em função das eleições, etc.
Mas eu acho que o ano que vem nós devemos fazer uns outros 10, 12% em relação a 2010, com certeza. E o que a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil devem trazer para o mercado publicitário? Eu acho que, com certeza, nós vamos ter aí um incremento de mais uns 5, 10% no volume de verba, por conta de que a gente já tem conhecimento. Um dos nossos clientes lá na Jacomete, por exemplo, é a Prime, que tem a marca do Pelé, para produtos e serviços do Pelé. E então a gente já está sentindo que grandes anunciantes mundiais, né, já estão nos procurando, por exemplo, para utilizar a marca Pelé, de uma forma mais agressiva na proximidade da Copa do Mundo, né? Não só isso, com campanhas globais, né? Não só para o mercado brasileiro, mas com campanhas para o mundo todo. Então eu acho que os grandes players mundiais vão ser os que mais vão investir, né? E em seguida vem todos os setores ligados, né, correlatos à Copa, de serviços, de produtos, etc. Com certeza, por conta disso, a gente pode colocar mais uns 3, 4% de aumento de investimento ano em função dessa oportunidade aí que vem, e vai ser bom para todos nós.